O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos 39 a 40, nos fala, este evangelista, que Jesus teve uma infância normal, podemos dizer assim, registra o narrador. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram José, Maria e Jesus para sua própria cidade, não mais para Jerusalém, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Marcante, sem dúvida alguma, na vida de Jesus foi Maria. José teve um papel significativo, mas o papel, digamos, essencial, fundamental, foi o de Maria. Ambos, Maria e José, atuaram na criação dele, tiveram outros filhos, mas o papel de Maria foi este papel essencial. Neste contexto, eu preciso ler dois outros textos da Palavra de Deus que nos deixam claramente como foi especial a concepção de Jesus, como foi normal a sua infância, pela família que ele também teve. Leio Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Uma família como a nossa. Mateus, no capítulo seguinte, 13, 53 a 56, prossegue. Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, no caso aqui Cafarnaum, começou a ensinar o povo na sinagoga que até hoje existe, não mais como sinagoga, mas como um conjunto de ruínas que se visita. Todos ficaram admirados e perguntaram: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Porque diz o próprio Evangelho em outro lugar que todos achavam que ele era filho biológico de José. Mas essa informação nunca foi desmentida pelo simples fato de que nunca isso lhe foi contado pela natureza mesma de sua concepção. O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas, isto é, todos esses conhecimentos, essas habilidades, essas competências? Eu li esse texto para dizer algo negativo, para afirmar algo positivo. Negativamente, não há nenhuma procedência no ensino de que Maria não só concebeu Jesus sendo virgem, como nunca mais concebeu nenhuma outra criança. A chamada virgindade perpétua de Maria não subsiste à luz dos evangelhos. Só subsiste a partir de um convívio da fé cristã com o pensamento grego que ensinava, no plano religioso, que a vida sexual era algo negativo, necessariamente pecaminoso. Logo então, Maria, sendo tão especial, não podia ter vida íntima a partir dali, logo não poderia conceber a partir dali. Mas esse não é o ensino da palavra de Deus, tanto é
Nós temos um livro inteiro na Bíblia, Cântico dos Cânticos, falando sobre o amor conjugal, o amor entre homem e uma mulher. Penso que isso é importante em função do contexto em que nós vivemos. E a nossa afirmativa de fé deve ser sempre firmada naquilo que diz a palavra de Deus. Eu sei que alguns argumentam que esse irmão ou irmã aqui, adelphos, adelphoi, no grego, se aplica a primo ou assemelhados na família. No entanto, quando o Novo Testamento usa assemelhados na família, emprega uma outra palavra grega. Sempre que emprega adelphos, adelphoi, é sempre irmão natural, irmão biológico. Isso aumenta, portanto, a grande responsabilidade pedagógica de Maria. Muito provavelmente, alguns anos depois, talvez 10 ou 12 anos depois daquele casamento com Maria, José morreu. Por essa razão, nós não temos relatos de sua participação, e quando chegamos ao momento final da vida de Jesus, José não participa, mas participa sua mãe, Maria, história que nós tão bem conhecemos. Então ela cuidou de Jesus e cuidou dos outros filhos que teve com José, filhos e filhas, eles, seus nomes registrados, elas não, como era o costume daquela época. Nós não temos como descrever, detalhar o papel pedagógico de Maria, mas podemos entendê-lo à luz do que aconteceu com Jesus. E é isso que o versículo duplo que nós lemos em Lucas 2, 39 a 40, que vou ler outra vez. Esses versos nos mostram, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, ainda José vivo, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E aí vem este resumo que é o sonho de todo pai e de toda mãe. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vimos agora há pouco uma imagem enternecedora. Eu não resisti e fui até a irmã Tamara para dizer que a filhinha do casal Aide e Heloísa é a cara da Bisa, que desculpem os avós aqui presentes, mas é a cara da Bisa. Sem dúvida alguma, algo notável nesse sentido. Por que estou dizendo isto? Porque nós, quando temos o privilégio de trazer um filho à terra, temos a alegria de educá-lo e depois de ver os resultados. Posso imaginar então Maria ao pé da cruz, ouvindo Jesus cuidar dela e entendendo o que estava acontecendo ali, porque a teologia se desdobrava aos seus olhos. Esse entendimento não é o que nós temos hoje, que temos a Bíblia inteira nos dizendo o que foi. Ela ia compreendendo aos poucos. Quando ele chega à cruz, e certamente ela não queria que ele chegasse à cruz, ela vai entendendo o filho que ela teve, certamente com muita alegria. E o verso 40 então nos diz: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre eles. Crescia e se fortalecia, uma dimensão biológica, representando a natureza que segue o seu curso, mas também representando o cuidado da família. Jesus cresceu e se fortaleceu porque os seus pais cuidaram dele, providenciaram que isso acontecesse. Não temos, como os irmãos sabem, os detalhes. O único evento do final da infância de Jesus é a sua ida ao templo, mas ali nós já observamos que ele foi educado no conhecimento das Escrituras.
E quando ele dialoga então com os doutores da lei, os professores do Antigo Testamento ali naquela área do templo, foi não porque ele fosse Deus, porque estaríamos nós em completa desigualdade com ele, mas porque foi um menino em que os pais, talvez grande parte dessa hora a sua mãe, eles se dedicaram a instruí-lo para que isso tudo acontecesse, não só no plano biológico, mas em outras áreas da vida. Damos graças a Deus por Maria e por José, por terem cuidado para que o menino crescesse e se fortalecesse. E aí nós sabemos nossas lutas todas com alimento, com estudo, com disciplina, com acordar, com dormir. É o drama de toda a família, e não foi diferente da família de Jesus. Os autores não acharam relevante contar essa história, essa tensão própria de quem educa filhos, mas fica aí para cada um de nós um exemplo. E Jesus também crescia em sabedoria. A palavra aqui, como os irmãos sabem, é Sofia. Sofia, que quer dizer, em primeiro lugar, conhecimento. Ele conhecia as Escrituras. E é notável, todas as vezes em que Jesus é confrontado em alguma circunstância, ele cita as Escrituras. Quando é confrontado pelos fariseus, ele cita as Escrituras. Quando é tentado pelo diabo, ele cita as Escrituras. Quando ele ora na cruz, ele cita as Escrituras, que aprendeu com Maria. Conhecimento. Mas Sofia também é aquilo que hoje nós poderíamos chamar de inteligência espiritual e moral. Sabedoria de vida. Eu quero sublinhar aqui a inteligência moral. Roberto Bento Galdino Filho tinha um restaurante, 50 funcionários, e esse restaurante quebrou. Ele era o dono, não tinha como pagar os seus funcionários. Ele tinha um apartamento na Barra da Tijuca, ele vendeu o apartamento, morava até agora de aluguel, mas pagou 1 a 1 o direito de cada um dos seus empregados. Por que ele fez isto? Porque ele tinha Sofia, ele tinha inteligência moral, ele sabia que aquilo era o certo, e ele fez o certo. Eu achei por bem destacar esse aspecto aqui, porque ilustra bem nós que somos seguidoras de Jesus, como devemos viver. Há um preço para seguir a Jesus, há um preço para ser leal a Jesus, há um preço para ser fiel a Jesus, e nesse caso em particular, foi perder, por vendê-lo, um de seus bens, único, significativo que tinha, mas para dizer: eu vou pagar a cada um centavo por centavo, mas vou dormir em paz. Trabalhava ele num outro restaurante, que também quebrou, e o dono disse: eu não tenho como lhe pagar. Não tem problema. O que você pode fazer? Eu posso lhe dar o mobiliário do restaurante. Tá bem, eu aceito. Ele aceitou o mobiliário do restaurante e abriu um para o pai dele, que era um jardineiro, que trabalhava de sol a sol. Ele queria dar ao pai uma condição melhor. É disso que estamos falando. Eu dei esse exemplo bem recente e tantos outros exemplos nós poderíamos citar. Sofia. Jesus crescia em conhecimento e Jesus crescia em inteligência espiritual e moral, em sabedoria de vida. Tem um preço.
mas vale a pena. Sempre, é claro, eu me pergunto se eu, ao longo de minha vida, tenho crescido espiritualmente, tenho crescido intelectualmente, tenho crescido moralmente. Já estou naquela fase da vida que eu não mais meço a minha altura, para não correr nenhum risco de não poder dizer que eu tenho 1,75, vá lá que me dei 1,74, a vida inteira adulta eu tive 1,75, agora isso vai mudar, é melhor não medir mais. Fisicamente eu não posso crescer, eu tenho que diminuir, não só para cima como para os lados ou para a frente, mas eu devo e posso crescer ainda intelectualmente, eu posso e devo crescer ainda espiritualmente, eu posso e devo crescer ainda moralmente, todos nós, mas Jesus, diz ainda o texto, crescia de tal modo, e a graça, versículo extraordinário, de Deus estava sobre ele. Os irmãos sabem que a palavra graça é caris. Penso que entre as possibilidades de entender essa graça sobre ele, uma é que ele se deixava conduzir pela graça. A graça está aí. A graça nos ensina a viver. A graça nos conduz na jornada da vida. Mas eu permito que a graça me conduza, ou eu sigo a minha cabeça, ou a cabeça dos outros, ou eu sigo, como a gente diz, o meu instinto ou o meu sentimento. Eu estou totalmente convencido que a pior tragédia do mundo é as pessoas seguirem outras. É impressionante, não é só agora que temos as redes sociais, sempre foi assim. Seguimos os outros. As redes sociais, inclusive, colocam uma palavra horrível, seguidores. Eu sempre digo, eu não tenho seguidor, eu tenho pessoas que me acompanham, mas seguidor? Eu sou seguidor de Jesus. Estou ilustrando esse ponto como nós podemos ser guiados por vozes, pensamentos, pessoas, inclusive algumas notáveis, mas nós temos que ser guiados pela graça de Deus. Quando somos guiados pela graça de Deus, nós sabemos enfrentar o Egito quando ele chega, à luz da experiência da família de Jesus, já mencionada há pouco. Quando eu sou guiado pela graça de Deus, eu reajo a eventuais dificuldades, ataques, ameaças, com aquela convicção que eu sou aprovado por Deus. Isso é absolutamente maravilhoso. Eu não preciso da aprovação das pessoas, até porque as pessoas me aprovam hoje, e se eu fizer alguma coisa que julgam errado amanhã, não vão mais me aprovar. Não era aprovação, era uma conveniência. Nós sabemos que é assim que funciona. Como é que eu vou viver agora buscando a aprovação dos outros? Mas a graça me aprova, eu sou aprovado pela graça de Deus. Essa é uma diferença tão gloriosa, que às vezes nós perdemos essa perspectiva, e seguimos atrás de outros, e buscamos aprovação, e queremos estar na companhia de outras pessoas, mas
Mas nós não precisamos dela, precisamos do encontro, da amizade, do amor, tudo precisamos, mas não da aprovação dela. Não quer dizer que nós vamos fazer o que nós queremos, porque nós faremos aquilo que a graça nos conduz. Por isso eu digo que uma de nossas tragédias é esta. Recentemente eu vi uma reportagem, só um trechinho, em que o programa entrevistava a juventude sobre casamento. E todos foram unânimes. Casamento não tem nada a ver com papel, cartório. Em outras palavras, o casamento é algo entre nós dois, está resolvido. Nem da família, nós dois, está resolvido. Bem, aí a gente sabe qual é o resultado disso. Nem preciso descrever esse resultado, porque todo mundo faz assim, todo mundo segue esse caminho, é isso que é o certo, é isso que é a aprovação de todos. Mas nós podemos ser guiados, conduzidos pela graça. Jesus se deixava conduzir pela graça. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Jesus se chama na teologia de consciência messiânica de Jesus. Jesus era um garoto normal, um adolescente normal, um jovem normal, como qualquer um de nós. A partir de que momento ele tem consciência que ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus? Essa é uma discussão teológica que não vem ao caso aqui, mas eu acho que isso acontece quando a graça o conduz. Assim como ele veio, diz Paulo a Gálatas, na plenitude dos tempos, ele se revela como o Messias, também na hora certa, conduzido pela graça de Deus. Por isso ele podia dizer: eu e o Pai somos um. E no sentido simbólico, nós também podemos dizer: eu e o Pai somos um. Não que eu seja igual ao Pai, mas eu sigo o Pai. Para tanto, segundo o exemplo de Jesus, ele se deixava conduzir pela graça de Deus, porque ele conhecia as Escrituras. Ele amava as Escrituras e ele vivia na consciência da presença de Deus. Eu vou terminar com algo bem ridículo, bem ridículo. O irmão de nossa igreja estava numa festa e muitas pessoas aqui da igreja. Esse nosso irmão não bebe bebida alcoólica. E aí o comentário que ele ouviu: pode beber, o pastor Israel não está aqui. Vocês não acham isso ridículo? Desculpe, é totalmente ridículo. Mas há pessoas que pensam assim, porque eu tenho ensinado a esse respeito aqui contra o uso do álcool, que é uma tragédia brasileira. Eu não preciso descrever isso. Isso acontece com os outros. É o sentimento, é o pensamento. Mas quem diz isto não tem consciência da presença de Deus. Ele podia dizer: olha, pode beber, Deus aprova. É uma coisa. Não vou discutir a frase, não concordo com ela, só estou mencionando, mas dizer o que foi dito mostra bem claramente que quem diz isso não tem consciência na presença de Deus, seja aqui no culto. Deus está presente aqui? Está na festa? Também está lá em casa? Também está na praia? Está no shopping? Está. Jesus vivia na consciência da presença de Deus. Quando ele tirava uma soneca, a Bíblia diz que ele tirava uma soneca, estava na presença de Deus. Quando conversava com os fariseus, estava na presença de Deus. Quando recebia os pobres para curá-los, estava na presença de Deus. Quando estava no templo e era raro, estava na presença de Deus. Essa consciência da presença de Deus, se eu pudesse dizer numa só linha, é isso que significa a expressão: a graça de Deus estava sobre ele, a consciência da presença de Deus estava sobre ele. O Natal, então, queridos irmãos e irmãs,
nos recorda a pessoa de Jesus, desde a sua infância, e nos convida a imitar a Jesus. Esta é a palavra. Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não tenho essa coragem, nunca vou dizer me imitem, porque não vai dar certo. Mas Paulo podia dizer isto. E Jesus era o imitador do Pai. O que o Senhor fala é o que eu falo. O que nós falarmos é aquilo que a Bíblia Sagrada diz. O Natal, portanto, com todos os seus significados, é um convite a que vivamos de tal modo que a graça de Deus nos conduza. Seja esta a sua decisão, seja este a continuidade da sua decisão. Graças a Deus, temos tantas pessoas nesse caminho, mas é um caminho sempre em correção, sempre em melhoria, porque nunca nós estamos nessa consciência plena, estamos sempre crescendo. Então eu repito o texto bíblico antes de finalizar. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Modelo